Olá, um grande abraço, boa tarde. Já estamos de volta com Falando de Vida para todo o Vale do Paraíba, pelos 1470M, pelas nossas redes sociais, Facebook e também o nosso YouTube e pelo aplicativo. Muito boa tarde para você. Hoje uma sexta-feira diferente, né? Depois de um feriado, a gente está no meio do feriado, 8 de setembro. Olha, privilégio duplo hoje aqui. Ao meu lado, José Luiz Bedinaschi conosco, olha, ao vivo no jornal e ao vivo aqui no Falando de Vida. E também nós temos aqui no nosso Falando de Vida hoje uma personalidade que muito nos honra aqui no Falando de Vida. O Alain Pelogia, que está conosco aqui, ele que é analista de desempenho da Seleção Brasileira de Futsal Feminino, que já está conosco aqui. Olha que privilégio para Jacareí. Então já vou direto com a bola rolando, o juiz já apitou para a gente bater papo para não perder tempo. Bedinasco, boa tarde para você, tudo bem? Donizete Eugênio, olha que privilégio estar aqui na rádio 2 vezes ao vivo, né? Hoje aproveitando que é feriado, né? Feriado, digo, lá no setor público, né? Isso. Porque você está aqui firme na labuta, né, Doni? A gente está aqui para ajudar, tá certo? Na colaboração, né? A colaboração voluntária aqui na Rádio Mensagem, é muito gostoso participar, principalmente para tratar de um tema bacana como esse e com um convidado tão especial, né? Que eleva o nome de Jacareí no cenário nacional. Bacana, então. Conosco o Alain Pelogia. Tudo bem, Alain? Boa tarde. Jóia, boa tarde. Obrigado pelo convite aí, pela oportunidade de contar um pouquinho aí do futsal. Opa, nós que agradecemos, viu? Quando falo de futsal feminino, eu pedia ajuda, não para o universitário, mas com aquele que vai ser aí que é o nosso promotor mesmo, José Luiz Bedinaschi, para me ajudar no futsal feminino, na bola aí do futebol feminino, para me ajudar, para a gente bater um papo legal aí, para que o nosso ouvinte possa entender como é que é o teu trabalho também. Bedinaschi, já faça as honras da primeira pergunta, já, por favor. Alain, eu quero saber de você como é que surgiu esse convite para você se tornar, a partir, né, da sua formação de professor de educação física, de educador físico, especializado em futebol, especializado também em futsal, na área acadêmica, né? E como é que surgiu a partir daí, dentro dessa sua formação muito rica, o convite para você integrar a comissão técnica da Seleção Brasileira de Futsal Feminino com esse trabalho específico da análise de desempenho? Então, como você mesmo disse, eu me formei, né, em Educação Física na Univap em 2008, pós-graduação em Futebol e Futsal na Gama Filho em 2010, e auxiliava o professor Luiz Fabiano, aqui na cidade de Jacareí, com o futsal feminino, desde 2010, e em 2013, nós com um patrocínio externo, a gente contratou, na época, 8 meninas que jogavam na FEMALI de Chapecó, que na época era a atual hexacampeã da Liga Nacional, tricampeã do Mundial de Clubes de Futsal. A gente trouxe elas para jogarem os Jogos Regionais para a gente, em 2013. Fomos campeões e eu já fazia esse trabalho de análise de desempenho, principalmente de edição de vídeo dos jogos, tanto da nossa equipe quanto das adversárias. E elas acabaram comentando na equipe delas lá em Chapecó, quando retornaram para lá. E surgiu o convite primeiro para eu estar lá em Chapecó, em 2013, e, assim, acabou que coincidiu em seguida, 2014, Éder Popioski, que era o técnico da FEMALI, foi para a seleção. 2015 mudou a comissão técnica, mas daí o Márcio Coelho, que também trabalhava na equipe da FEMALI, passou a ser auxiliar técnico da seleção em 2015, e, na época, a CBFS, que geria as seleções de futsal, não tinha um analista de desempenho fixo na seleção, e a amizade com eles lá acabou contribuindo. Eles me pediam, né, eu fazia esse trabalho à distância para a comissão da seleção desde 2015. Em 2021, a CBF passou a gerir o futsal, a CBFS ficou só incumbida de organizar os campeonatos nacionais, né, de clubes, e a CBF passou a gerir as seleções. E aí, esse ano surgiu a oportunidade de estar em loco, né? Além de fazer o trabalho de análise de desempenho para a seleção à distância, surgiu a oportunidade de viajar junto. Então, em maio, teve um torneio internacional em Xanxerê, Santa Catarina, que teve as seleções sul-americanas além da Bélgica, e eu já fiz parte, e agora nós vamos para a Copa América, a partir do dia 24, em Buenos Aires. Bom, olha que maravilha, então. Deixa eu aproveitar, então, vou dar umas cutucadas no Alain aqui, viu? Até para esse jogo ficar um pouquinho mais quente.
qual que é a importância da análise de desempenho para o futebol, que você, logicamente, cada jogador tem sua característica, né? E, logicamente, tem aí o teu potencial. E o que é essa análise de desempenho? Qual que é a influência dele para melhorar o futebol? Assim, a análise a gente divide ela na parte quantitativa e a qualitativa, né? A quantitativa seria ali o scout do jogo, os erros e acertos de parte técnica, os fundamentos, o passe, né? Finalização, Como é que você desarme. acompanha cada um individualmente? O jogo está rolando, você é a Paulinha, é a Mariazinha, e a Rodrigo? Então, a gente filma o jogo, né? E depois do jogo a gente faz o trabalho em cima do vídeo. Ali em tempo real é mais a filmagem e uma ou outra observação pontual que, principalmente ficando, em vez do banco, em cima nas cabines, ver o jogo de cima, acaba, de repente, vendo alguma coisa aqui de baixo, fica um pouquinho mais complicado. Aí no intervalo ou mesmo durante o jogo a gente consegue se comunicar com a comissão que está lá no banco, mas a parte principalmente de estatística, a quantitativa que eu falei, é mais no pós-jogo, no vídeo da partida. Bedinassi. Ah, sim. Eu ia perguntar, Alan, se além, claro, do trabalho manual, né, da visão artesanal, se existem programas de computação ou aplicativos que auxiliem nessa contagem do scout. Sim, existem hoje em dia. Assim, no futsal é um pouquinho mais recente, né? No futebol de campo veio primeiro essa questão, mas já existem alguns softwares específicos de análise de desempenho e que facilitam bastante o scout, além de você quantificar aí os erros e acertos, a gente consegue também mapear onde que foi cada lance, né? Para depois a gente conseguir analisar aí como um todo o jogo. Doni, sabe que existe uma diferença que eu acho capital na questão tática do futsal. O professor Alan vai poder tirar essa dúvida para a gente, esse esclarecimento. É apenas uma impressão minha, porque eu não sou especializado nisso, né? Como ele é, né, Doni? Mas é o seguinte, no futebol de campo, nós temos o arremesso lateral e a cobrança com os pés no esquinado, o antigo esquinado, corner, o escanteio, né, Doni? Isso. Já no futsal não é assim, é tudo com o pé. Então, o que acontece? Tem laterais no futebol de campo, fortes, como é o caso do Reinaldo, por exemplo, lateral esquerdo, que o sujeito consegue arremessar na lateral a bola na marca do pênalti, como se fosse um cruzamento. E eu venho comentando com o Murilo, falei, Murilo, já vi esse lance 1000 vezes, em 1000 vezes, nenhuma vez vai sair gol. Sabe por quê? Essa bola arremessada, ela pode ter alcance, mas ela vai fraca. Então, as defesas se postam, estando de frente, com muito mais facilidade para tirar essa bola. Tal. Não adianta cobrar esse lateral dentro da área que não vai sair gol. Daí pode sair contra-ataque para o adversário. Gol não vai sair. Então, o que acontece? O escanteio ele é sempre mais perigoso no futebol de campo. Agora, no futsal, né, o antigo futebol de salão, como agora se cobra tudo com o pé, tem alguma vantagem ainda, professor Alan, de se ter um escanteio num jogo de futsal? A sua colocação aí foi bastante pertinente, né? A gente, no futsal, dificilmente você vai ver um escanteio cruzado direto na área. Existe algumas jogadas ensaiadas que bastante equipe usa de alçar essa bola, mas sempre para fora da área para vir alguém finalizando de voleio, ali de média distância, mas dentro da área muito raro acontecer de um escanteio ou um lateral mais próximo da área ser cobrado essa bola cavada dentro da área, muito mais raro. Eu não sei se o Alan pegou essa época do tempo que o futebol de salão ainda, você não podia fazer gol dentro da área. Você pegou essa época, Alan? Então, eu comecei como atleta aspirante, né, atleta em 93, com 6 para 7 anos de idade, peguei a transição. Porque os mundiais, a FIFA passou a organizar em 89, né? Até 88 foram 3 mundiais de futebol de salão, regra da FIFUSA, onde era lateral escanteio com a mão no futebol, chamado futebol de salão até então. Em 89 a FIFA passou a organizar o futsal, já com a regra do escanteio e lateral com o pé.
Mas aqui no Brasil jogava-se com a regra da FIFUSA até 93. A seleção passou a disputar os campeonatos da FIFA, mas as seleções se adaptavam à regra nas vésperas, porque as equipes jogavam os torneios aqui no Brasil com a regra da FIFUSA, né? Então eu peguei essa transição. Meu primeiro ano de escolinha foi com a regra da FIFUSA ainda, a partir de 94, que unificou a regra FIFA para os campeonatos estaduais e nacionais aqui. Então eu peguei essa transição. O primeiro ano só de futebol de salão, e a partir de 94 já futsal. A minha provocação, Bedinasca, porque eu entendo, eu acho que com a mudança que teve hoje, você pode fazer gol dentro da área com tranquilidade, é que reduziu o número dos dribladores, aquelas pessoas aqueles dribladores do futsal. O próprio Adilson Pelodi, seu pai aí, que ele pegou bem aí, era um driblador fantástico. Ou seja, hoje está muito, muito tático, né? O futsal é muito tático, então você não tem aquele drible dos Rivelinos da vida, né? Daqueles jogadores que saíram do futebol, do futsal, com dribles fantásticos, o próprio Denilson que saiu ali, aqueles dribles curtos, e hoje nós não temos muito, eu não sei se é por conta disso, Bedinasca. E olha só, aí a análise de desempenho, Doni, perguntar para o Alan também, isso daí, nós temos duas situações no futsal, né? Uma é a goleira normal e os jogadores de linha, e outra é a goleira-linha, ou goleiro-linha. Nesse caso, a análise de desempenho, ela é diferenciada também? Elas têm que fazer um trabalho específico só para essa situação que o adversário e o seu próprio time também precisa ser analisado? Sim, sim. A questão, a gente tinha comentado, né, da parte quantitativa e qualitativa, acabamos falando da parte quantitativa, entrando na qualitativa agora, aproveitando o gancho da sua pergunta aí, né? A qualitativa é voltada mais ali para o vídeo do jogo mesmo, falando principalmente das equipes adversárias. A gente divide o jogo em 4 momentos, né? Ataque, defesa e o que muita gente chama de contra-ataque, mas o termo que a gente costuma usar é as transições, né? Transição ofensiva e transição defensiva, os 4 momentos principais do jogo, e os momentos que a gente fala de especiais, né? Que são as bolas paradas e o jogo de goleiro-linha, tanto o defensivo quanto o ofensivo. E para a gente analisar ali, principalmente as equipes adversárias, separando os momentos, a gente tem uma atenção especial, sim, na questão do jogo de goleiro-linha, né? Tanto o ofensivo, a gente, se precisar, conseguir marcar o jogo de 5-4 das adversárias, e o defensivo também delas, como que elas marcam quando são atacadas com goleiro-linha, para a gente poder também saber ali onde que é a maior probabilidade de conseguir o êxito ali nesse jogo de 5-4. Legal. Falando de vida, hoje com o Alan Pelodi conosco, ele que é analista de desempenho da Seleção Brasileira Futsal Feminino, e também com o nosso colega José Luiz Bedinasco, hoje aqui nos auxiliando. A gente vai para um breve intervalo, a gente volta já já. Vamos falar das possibilidades da Seleção Brasileira, da formação desse time feminino, né? As meninas estão jogando mais futsal, as meninas estão indo mais para o esporte. Como é que o Alan vê isso aí aqui mesmo em Jacareí? Como é que está tudo isso, né? Como é que está surgindo? Como é que funciona essa convocação, né? Onde pinça essas meninas para o selecionado brasileiro, né? Será que todos os estados estão aí com abertura para que as meninas possam jogar futsal? A gente volta já já. Estava no Tiger. Muito bem, já de volta com o nosso Falando de Vida para todo o Vale do Paraíba, hoje com o Alan Pelodi aqui conosco, falando de futsal feminino. Olha que bacana, que privilégio, hein? É da gente aqui, da terra aqui, e trazendo informações importantes. E é tão legal abrir esse espaço que a gente vai aprendendo. Eu estou aprendendo bastante. O Bedinasco está curioso, né, Bedinasco? Está muito curioso, né? Tem 2 entrevistas, uma quando liga e outra quando desliga, viu, Doni? A pergunta aqui não para, viu? A gente está explorando o Alan mesmo. Tá certo. Vamos falar um pouquinho da seleção brasileira, então, em relação do... Como é que está a seleção brasileira, o nível técnico? Pode falar para a gente, Alan? Assim, é até meio complicado assim, falar de nível técnico, pode parecer um pouquinho de soberba, mas assim, em termos de futsal, o Brasil é assim, a maior força no mundo, já pelo menos aí se a gente contar que em 2010 começou a ser organizado o torneio mundial sem a chancela da FIFA, que o Brasil jogou as 6 edições e ganhou as 6, né? E falando em termos de mundo, é Portugal e Espanha que fazem frente ao Brasil,
né? E seleções sul-americanas vêm mostrando bastante evolução, mas o Brasil ainda é o mais forte. E do jeito que a gente tá ainda, né? Meio perrengue, né? Sem dando estrutura para as meninas da ginástica. Pois é, Doni, eu acho que assim, a questão é preciso distribuir um pouco, né? A gente tem hoje realmente um favoritismo aí despontado, né, do Magnus Tabuão no futsal feminino, seja aqui no estado, seja nacional. Mas isso que eu ia perguntar para o Alan. Alan, eu vejo que nós temos aí uma concentração grande de times no estado do Paraná, assim como as estrangeiras que vêm atuar no Brasil, muita gente do Paraguai também, destaco aqui a Pão Brites, né? Excelente jogadora do Magnus, sou fã da Pão Brites. E por que o futsal feminino é forte no Paraná, na sua opinião? Acho que bastante investimento em termos assim de prefeituras, né? Visando lá o que para nós é os jogos abertos do interior, lá eles chamam só de jogos abertos, né? Acho que tanto Paraná quanto Santa Catarina. Hoje o Paraná igualou, mas até questão de 2, 3 anos atrás a maior força era Santa Catarina. Hoje em dia o Paraná já dá até para se questionar se igualou ou se superou o Santa Catarina em termos de força no futsal feminino, mas eu vejo mais por esse lado, o investimento das prefeituras. O que eu percebo também é a questão, todo esporte que se torna olímpico parece que tem uma visão diferente também dos municípios e estados, né, Alan? No caso do futsal feminino não há, né, um esporte olímpico, né? Sim, a questão dos jogos abertos e para a gente aqui em Jacareí, São José, acho que os jogos regionais acabam valendo até mais que os jogos abertos pela rivalidade entre as cidades vizinhas, né? Mas o fato de ser olímpico, acho que gera um pouquinho mais de visibilidade, consequentemente atrai mais o investimento. Mas em termos de prefeitura, eu acho que não necessariamente ser olímpico, mas a questão de pontuação em jogos regionais e jogos abertos, que acaba puxando um pouquinho mais. Ô, Doni, agora eu vou fazer aquela pergunta indiscreta, hein? Aquela indiscreta. Vou tomar uma água, então. Não, pode ficar aí. Alan, seu contrato com a seleção brasileira, com a Federação Brasileira, o seu contrato, ele é de prazo determinado ou não? Não, a gente vai por competição, né? Então, participei ali do torneio internacional em Xanxerê, em maio. Ali nos bastidores já ficou conversado, então Copa América em setembro, já vai correndo atrás do vídeo das adversárias aí, né? Mas assim, é pagamento autônomo ali e não tem esse contrato de tempo determinado, não. Correndo atrás da informação das adversárias. Como que se corre atrás desses vídeos da informação, Alan? Hoje em dia o que acaba ajudando bastante nesse sentido são as redes sociais, os times já, quando não tem cobertura televisiva, se organizam para ter a transmissão no YouTube, Facebook, né? Esse torneio em Xanxerê foi o governo federal junto com a CBF que organizou. Como eu falei, tinha a Bélgica, mas as outras equipes eram todas sul-americanas, então serviu como ali um banco de dados, né, para a gente poder estudar para a Copa América. A Argentina não participou, mas fez alguns amistosos contra a Espanha em fevereiro, que tiveram transmissão. E agora, no mês de julho e esse mês de agosto que acabou, eles fizeram 4 amistosos contra a Celemaster, que é de Uruguaiana. E quando foi esses amistosos na Argentina, a AFA transmitiu pelo YouTube. E nos jogos de volta em Uruguaiana, a Celemaster que transmitiu no canal dela e através do YouTube, do Facebook, a gente conseguiu esse material. Doni, eu vou fazer uma pergunta agora, que essa você não vai esperar e eu acho que nem o professor Alan. Viu? É o seguinte, todo trabalho envolve um grau de periculosidade, né? Tem até jornalista por aí que de vez em quando toma um pé de ouvido. E o Alan indo a campo, né? Porque é claro, algumas análises você faz com material de vídeo, etc. Mas muitas vezes você tem que estar presente, né? Uhum. E a sua presença, entre aspas, como um espião,
já é manjada do pessoal falar assim, ih, lá vem aquele zoiudo lá, não, põe ele para fora, aqui não vai entrar, alguma coisa. Você encontra algum tipo de dificuldade ou resistência nesse sentido? Existe um grau de periculosidade no trabalho do analista de desempenho? Assim, acho que em termos de seleção não tenho muito assim para falar, até pela distância. A gente faz, como você falou, é mais material de vídeo mesmo. Mas até comentei que faço esse trabalho também de forma ali meio que voluntária para o Márcio Coelho do Star em Cascavel, né? E as outras equipes sabem, nunca tive problema assim de mandar sair ou de não chegar a deixar entrar, mas a gente vê que fica às vezes olhando torto, não gosta muito, mas isso aí faz parte. Aliás, eu fico imaginando aqui, ó, o Alan, como analista de desempenho, ele tem um nível de importância tão grande, porque ele conhece as jogadoras, se bate de esquerda, se bate de direita, na hora de um pênalti, por exemplo, né, na forma como chuta, como não chuta, porque esse é o tipo de informação que só você vai ter, né, Alan? Ah, sim, até essa questão de pé direito, pé esquerdo é extremamente importante, até pegando esse gancho que você falou aí de pênalti, no futsal, né, tem a questão da sexta falta, que a partir da sexta é sem barreira, então a gente tem que estar ali analisando quem que são as prováveis batedoras, que canto costuma bater, né, e fazer esse trabalho de análise de desempenho junto com o preparador de goleiras, né, além das batedoras adversárias, as nossas goleiras, qual que tem maior aproveitamento para defender pênalti, para defender o tiro dos 10. Então, é de suma importância. Bacana. Ô, Doni, outra coisa. O Alan ele é a enciclopédia da bola, viu? A gente estava conversando aqui no intervalo e fala de futebol, ele sabe todos os nomes, conhece tudo, todos os times, etc. Ele vai saber do que eu estou falando, porque eu não estou me recordando agora. Mas tem um time na Inglaterra, Doni, um time médio, um time desses que subiu da segunda para a Premier League e tal, e que de umas temporadas para cá vem no maior sucesso. Porque o dono do time, Doni, ele desenvolveu um software de análise no mundo inteiro de quantitativos, de dados quantitativos de análise de desempenho. E ele passou a contratar jogadores, conforme a comissão técnica precisa, jogadores baratos, desconhecidos de mercados secundários, e o time está o maior sucesso lá na Inglaterra, já querendo arranhar o calcanhar dos grandes. E aqui no Brasil, Doni, nós temos um exemplo vivo disso, que é o Botafogo de Futebol e Regatas, que é líder do Campeonato Brasileiro, aparecendo com jogadores como, por exemplo, o lateral esquerda Marçal, que ninguém, assim, o torcedor médio, né, tinha ouvido falar ali nessa grande mídia, assim, não é atleta consagrado. E eles montaram um timaço, estão bem na frente aí de todo mundo. E aí eu pergunto ao Alan, isso que eu acabei de falar é uma demonstração que a profissão, a especialidade de analista de desempenho ainda vai crescer muito e ser valorizada nos próximos anos, no mundo da bola em geral e também no futsal especificamente? Ah, sim, eu espero que no futsal também chegue no nível que se encontra hoje o futebol de campo, né? E esse gancho aí que você deixou agora aí da questão desse time da Premier League, do Botafogo. Hoje em dia existem cursos de formação para analista de desempenho e é um dos tópicos acho que de todos os cursos, a questão da análise e prospecção de atletas, né, para futuras contratações. Então, cabe ao analista de desempenho estar analisando ali tudo que puder para quando tem essa janela de contratações, o time conseguir, igual você falou, jogadores que de repente pouca gente conhecia, o investimento um pouquinho mais em conta por esse fato e o retorno bastante grande, né? E no futebol de campo, igual você falou, a análise de desempenho já vem mais estruturada, cada time tem, acho que não só um analista de desempenho, mas uma equipe de analistas de desempenho, cada equipe tem um específico para essa função de análise e prospecção de atletas para possíveis contratações, né? E espero que um dia o futsal chegue nesse nível também. Até porque, como a gente fala, no futebol não tem mais bobo, né, no futebol, mas essas informações,
O analista de desempenho tem, e, por exemplo, um jogo decisivo vai ter um jogador que talvez entre de vez em quando e o treinador principal não sabe nem que esse jogador possa fazer uma diferença e você talvez tenha essa informação. Sim, sim. Então, no, assim, como é que se fala? Globalizando toda a questão da análise é um ponto fundamental. Como você, Bedina, você citou no jogo de São Paulo e LDU, o jogo fora São Paulo e LDU lá em Quito, você citou 2 jogadores que o São Paulo deveria tomar cuidado e o que eles faziam. Eu não conhecia. E justamente os gols da LDU foi justamente o que você falou, do facão lá na LDU. Ou seja, você foi um analista de desempenho ali. Não vamos chegar a tanto, né, Doni? Mas leva o jeito, né? Eu gosto daquele futebol, e eu acho que isso é importante para o analista de desempenho. Minha próxima pergunta ao Alain. Eu gosto daqueles torneios, Doni, aqueles campeonatos que o pessoal reluta um pouco em assistir. Aqueles que passam na TV Cultura, que ninguém vê. na Rede Vida, A3, Segunda Divisão, A2. Acho que muitos jogadores saem dali. No futsal deve ter isso também, né, Alain? Ah, sim. Que tem a Liga Nacional, né? Que tem a maior visibilidade, mas tem equipes que disputam o campeonato estadual, assim, falando em vários estados e não jogam a liga. E se tiver quem observe esses jogadores que tem condições de estar jogando em equipe de Liga Nacional. E acho que é de fundamental importância também, falando em analista de desempenho, não só se preocupar ali no campeonato que a equipe dele participa, mas poder analisar outros campeonatos também. Doni, mandando já uma outra pergunta, é a questão da análise de desempenho do bem e a análise de desempenho, vou colocar entre aspas, para o mal. O que eu estou dizendo, Doni? Uma vez eu vi uma ficha de peneira do Espanhol, aquele clube de Barcelona. Né? Do Ronaldinho lá? Não, acho que o dele é outro, acho que é Zaragoza, um negócio assim, enfim, mas é uma ficha do Espanhol. Era um time de futebol de Barcelona, um time bem tradicional, lá e da primeira divisão, lá da La Liga, e lá na ficha eles tinham o analista preencheria, quem está fazendo a peneira, né, preencheria diversos campos a respeito da análise do jogador especificamente, e tinham 2 que me chamaram a atenção. Como é que o menino, era para crianças, né? Como é que o menino reage quando ele toma uma falta violenta ou uma jogada desleal do adversário? Outra, como é que o menino reage quando o juiz erra a marcação? Por exemplo, então, durante a peneira, eles fazem até alguns erros propositais de arbitragem para ver como é que o menino reagiria. E a partir daí eu penso, né, Alain, que dentro de uma análise desses dados é possível até se montar um esquema para, em um determinado momento do jogo, mexer com o emocional do atleta de outro time, não é? Sim, aí essa questão que você falou, eu acho muito importante também. A gente vê acontecer, né? Agora, voltando na questão ali que a gente comentou, que no futsal, a partir da sexta falta é sem barreira, já vi acontecer o jogo empatado, o menino sofreu uma falta, que assim, todo mundo viu que foi, o juiz não deu, assim, o emocional não ajudou, ele nervoso com a falta que sofreu e o juiz não marcou, deu o revide. Aí sim o juiz marcou, foi o tiro sem barreira para a equipe adversária e questão de segundos para acabar o jogo, acabou perdendo um jogo que estava empatado, uma falta desnecessária, fruto da instabilidade ali emocional. Então, em quinta falta, por exemplo, o analista de desempenho pode apontar uma montagem de um sistema assim... força o jogo lá, força o jogo naquela atleta que faz mais falta, que costuma ter um maior número de faltas durante a partida, não é? Para você conseguir provocar a sexta falta. Ah, sim, isso é bastante usado. Isso aí, acho que os próprios treinadores já, às vezes, nem precisa do auxílio do analista para... Principalmente quando já são equipes que já têm bastante confrontos, né? Já jogam, já se enfrentam em vários campeonatos, já se conhecem há bastante tempo. Isso aí já é conversado antes do jogo. Ó. Se tiver pendurado em falta, carrega para cima da fulana que
ali nós vamos conseguir a sexta falta e tirar vantagem disso aí. Muito bem, vamos a mais um intervalo. O Buin, a gente volta já já. Eu estou com a convocação da seleção futsal aqui. E tem uma de São José, não tem? Tem uma de São José? Na Copa América, não. Teve a Jana esteve com a gente no torneio internacional em Xanxerê em maio. Mas agora na Copa América, não. A Janaína Godoy, né? Isso. A Jana de São José. Tá ok. Vamos ao intervalo e voltamos já já. Muito bem, já de volta com o nosso Falando de Vida. Hoje um programa super especial, né? Super especial no Falando de Vida, nesse dia 8 de setembro, com o Alain Pelógia conosco, falando de futsal feminino. E também o privilégio dobrado, né? Com o Alain e também com o José Luiz Bedinazzi, que é ao vivo conosco aqui no nosso Falando de Vida. É uma pena, Bedinazzi, que o tempo vai ficando mais curto, né? Vai ficando tudo mais curto, né? Não dá nem para abordar vários temas, viu, Bedinazzi? Quanto mais interessante é a entrevista e a qualidade do entrevistado, Doni, mais o encurtamento vai sendo visível, né? Então, você vai fazer uma pergunta e eu faço outra para a gente liberar o Alain. Qual que é a tua pergunta, então? Alain, minha pergunta é a questão da gestão de relacionamento dentro de uma comissão técnica, principalmente nos times femininos. Vimos aí na Copa do Mundo de Futebol Feminino, na Espanha, mais uma crise que culminou aí na saída do técnico. Como é que dentro da análise de desempenho, que vocês às vezes trazem dados, né, que são objetivos e esses dados nem sempre são favoráveis, né? Às vezes a verdade nua e crua dói, né, Doni? Exato. Só que isso precisa ser passado ali, muitas vezes dentro de uma comissão ainda masculina para um elenco feminino. Como é que é feito? Como é que vocês têm formação para isso, né? Como é que é feita uma gestão de grupo a partir dos dados da análise de desempenho? Assim, falando em seleção brasileira, até pelo fato do amadurecimento das atletas, de serem atletas, essa seleção que vai para a Copa América agora, tem meninas que já têm 15 anos de seleção, então são maduras o suficiente para entender que faz parte da função, né, que a gente não está ali simplesmente para anotar os erros de cada uma. Até brinquei na primeira reunião que a gente teve nesse torneio em Xanxerê, falou, eu estou ali em cima, mas não estou ali só para anotar os erros de todo mundo, não, para mostrar para o técnico. A gente está ali, lógico, faz parte a questão dos erros, né, mas para anotar erro e acerto, para a gente poder junto melhorar todo mundo. Então, espero que vocês não me vejam com maus olhos ali, como o cara que está ali só para dedurar os erros para o treinador, não. Mas ali é questão o profissionalismo dela ali não gera problemas, não. Mas, assim, categoria menores é um pouquinho mais complicado, tanto com atleta, com pai, com mãe. Mas na seleção não tem problema, não. Para fechar, Alain, essa é uma função que veio para ficar? Ou seja, o analista de desempenho consegue progredir jogo a jogo? Vocês conseguem ver resultados melhores com os dados que você coleta, com os dados que você, qualitativo e quantitativo, que você passa para o treinador? Vocês conseguem ver evolução? Ah, sim. Até voltando ali no gancho que o Bedinazzi comentou, né, do jogo da Liga Nacional, do Stein Cascavel, que é o Márcio Coelho, o treinador, e é auxiliar da seleção. E faço os trabalhos ali de forma voluntária com ele. Geralmente ele me pede, de acordo com o adversário que ele vai enfrentar. E até nessas nossas últimas conversas aí, aproximando da Copa América e dos jogos dele na Liga Nacional com o Cascavel, fazendo ali a parte principalmente de vídeo, questão dos movimentos, de organização ofensiva dos adversários, como é que ele vai organizar a equipe dele, e manda o vídeo depois do jogo, ele me passa um feedback, que você recortou, eu trabalhei nos treinos que antecederam a partida e a gente conseguiu anular o jogo. Olha, se não me engano, Telêmaco Borba, que Cascavel tinha jogado umas 2 semanas atrás, que você recortou, a gente trabalhou naquela semana e conseguimos anular, sentiram bastante dificuldade em tentar fazer o que elas costumam fazer nos jogos. A gente anulou, então a gente vê que o estudo gera o resultado.
dentro das partidas, né? E a tendência é que o futsal, a parte da análise de desempenho, tenha cada vez mais espaço, assim como vem tendo no futebol de campo já há alguns anos. Então, ouvindo você aqui, eu vou fazer minha culpa com o Rogério Ceni, quando o São Paulo, meu tricolor, jogava lá, e fala, nós tivemos 99% de posse de bola, chutamos 300 bolas na trave, 500 escanteios e tomamos de 3-0, então nós fomos melhores. Mas hoje, Rogério, mas tomamos de 3-0. Não... Mas eu estou brincando, logicamente, eu sei da importância desses dados, né? Porque não tem mais bobo no futebol e no esporte, né, Bedinassi? Ah, sim, ô, Doni, já que estamos acabando, né? Aproveitar para mandar um abraço aqui com a presença do Alan, né? Para quem, Alan? Acabou de falar aí, nosso amigo técnico lá do Stein. Márcio O Márcio Coelho. Márcio Coelho, é. Verdade, E viu? outra coisa, viu, Doni? Essa entrevista vai sair cara, hein? A gente vai aproveitar aí do Alan. Falar, Alan, arruma um contato para nós aí, uma entrevista aí com ele, e com o técnico, e com isso e aquilo, finalíssima chegando. Ó, tá vendo aquela plaquinha que tá ali atrás, ó, o Falando de Vida? Eu vou montar um outro programa agora, Falando de Futsal, com a presença do professor Alan. E tem um detalhe, viu, Alan? Pode ter certeza que você agora vai subir degraus muito mais altos, porque a gente sabe da importância que é a função do analista de desempenho. E eu espero que você volte outras vezes. Quanto mais você subir, você não esqueça da gente aqui. Não, Tá isso bom? aí pode ter certeza que quem valoriza, quem apoia, quem incentiva, nunca vai ser esquecido, não. E falando em esquecer, não posso esquecer, né? A gente mandou um abraço para o Márcio Coelho, mandar um abraço para o Wilson Saboia também, que é o técnico da seleção, que também é tão meu amigo quanto o Márcio Coelho. Um abraço para o Saboia também. Legal, então. Obrigado, viu? Obrigado mesmo, viu? Adilson, pai, muito obrigado pela tua presença também, participação conosco aqui. Bedinassi, olha, show de bola, Bedinassi. Valeu mesmo, hein? Só não vou pagar café para você hoje porque tô sem grana, viu? Ô, Doni, que é isso? É sexta-feira, né? Só o zerinho ali na conta, né, Doni? Não tem problema, não. Ó, é o seguinte, um privilégio ter participado. Obrigado pelo convite. Eu gostei muito de conhecer o professor Alan Peloja, desejar muita sorte a ele nesse trabalho na seleção brasileira. Nós temos aí uma Copa América pela frente. Com certeza o Brasil vai se sagrar campeão e um pouquinho dessa taça aí vai ser construída aí com o trabalho dele. Parabéns, professor Alan. Com certeza. E eu tenho um detalhe agora. É algo que agora me obriga a assistir todos os jogos da Copa América para poder ter o que falar e conhecer as meninas. Olha que interessante, né? Uma coisa puxa a outra, né? A gente sabe que tem alguém da nossa terra lá também junto lá, e a gente vai querer acompanhar para estar um pouco mais perto também. Fechamos o nosso Falando de Vida e estaremos de volta amanhã. Eu não, ele, José Luiz Bedinassi, que tem programa de esportes amanhã, que é o Panorama Esportivo, né? É, queremos que o professor Alan participe aí, Isso. um sábado ou alguns sábados conosco, sempre que ele puder, sem prejuízo, claro, né? Desde que não prejudique o trabalho dele. Bacana, então. Um grande abraço, obrigado pelo carinho, fiquem todos na paz. Tchau, tchau.